E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto pilares, mas eu não vou entrar no assunto propriamente dito, área de aço, geometria, essas coisas não. Eu vou chamar a atenção de um assunto que a gente vê em obras, né, cotidianamente, mas que acaba passando despercebido e a gente tem que entender, pessoal, alguns fenômenos. Por que que isso acontece? Por que que as coisas são daquele jeito? Então, peço que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhe aí. Então, imaginem vocês, alguém já parou para pensar por que que eu não posso descarregar a carga do meu pilar diretamente no solo? Então, a gente tem que entender o seguinte, o que é um pilar? Pilar é um elemento de transmissão de carga. Ele pega as cargas das lajes, das vigas, e a carga passa por ele e transmite para as fundações, seja ela sapatas, seja ela bloco de coroamento, não importa. Mas a ação das cargas segue esse caminho. Então, por que que a gente não pode pegar um pilar e descarregar diretamente no solo? E é muito simples isso, pessoal. A gente vai usar um pouquinho de conceito de física e matemática por trás disso. Eu sei que é chato a gente estar falando em contas, mas não tem como a gente entender esse conceito sem fazer conta. Então, eu vou entrar aqui, ó, que tensão é igual a uma força dividido por uma área. Então, isso aqui é uma das fórmulas mais importantes da física, quer dizer o quê? Que a tensão que o solo recebe, tá, é igual à força que ele está recebendo dividido por uma área de contato. Resumindo em poucas palavras, o solo, pessoal, ele enxerga tensão. Ele olha ali e enxerga tensão. Quanto está chegando de tensão em cima dele. Então, quanto menor a área de contato, maior vai ser a tensão. E detalhe, eu não vou mexer na carga, não vou mexer no meu carregamento. Então, se eu tenho um pilar de 10 toneladas descarregando numa área X, certo? A tensão naquela área X vai ser uma. Se eu aumentar a minha área, a tensão vai diminuir e eu estou aplicando o mesmo carregamento. Então isso faz sentido porque a gente vai falar aqui agora. Imaginem vocês que eu tenha um pilar de 40 por 40. Eu vou fazer um cálculo aqui, pessoal, de padaria. Eu não estou aplicando nenhum coeficiente de segurança. Eu não estou majorando nada aqui, é só para a gente entender. Então, se eu tenho um pilar de 40 por 40, um pilar quadrado, ele é um pilar que vai ter 1.600 centímetros quadrados. Então, se você pegar um concreto de 25 MPa, 1 MPa equivale a 10 quilos por centímetro quadrado. É fato. Então, se eu tenho 25 MPa, eu tenho 250 quilos por centímetro quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. 25 MPa é a mesma coisa que 250 quilos por centímetro quadrado. Então, se eu tenho 1.600 centímetros quadrados, 1.600 vezes 250, eu tenho um pilar que suporta 400 toneladas. Só que esse pilar, pessoal, ele suporta 400 toneladas se ele estiver descarregando em um ponto rígido. Porque se ele não estiver descarregando num ponto rígido, ele vai continuar descendo, ele vai continuar acelerando, ele vai continuar afundando, como se fosse um prego numa areia. Experimenta pegar uma pequena carga e aplicar sobre um prego, ele vai descer todinho na areia. Quando você aumenta a área de contato desse prego, no caso esse prego seria a nossa sapata, você vê que você precisa de colocar um carregamento maior para fazer o mesmo afundamento, que isso na engenharia a gente chama de recalque. Então é por isso a gente tem que entender algumas considerações. Para um pilar de 400 toneladas ser descarregado diretamente no solo, ele teria que ter um solo de resistência similar, ou seja, uma resistência de 250 quilos por centímetro quadrado. E a gente sabe que isso é impossível de acontecer, pois tem solos que chegam a 2, 4, 5, 6 quilos por centímetro quadrado. Então, é uma resistência bem inferior do que 250. Então, o que eu faço? Lembra que eu falei para vocês? Eu aumento a minha área, eu diminuo a tensão naquela área para o mesmo carregamento. Então, o que fizeram? Pensaram o seguinte, quem sabe se eu conseguir aumentar a minha área, ao invés de colocar uma área de 40 por 40, eu coloque aqui uma área, vamos supor, de 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro. Então, eu tenho uma área de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro por 1 metro, 100 vezes 100, dá 10.000 centímetros quadrados. Então, eu troquei uma área de 1.600 por 10.000 centímetros quadrados. Com certeza, a minha tensão
por cada centímetro quadrado diminuiu drasticamente. Eu não fiz nenhuma mágica, eu só aumentei a área de contato, certo? E aí a gente entende o quê? Que a área de contato sendo aumentada, eu vou concretar essa sapata com o mesmo concreto de 25 MPa. Então, teoricamente, essa sapata teria que resistir 250 kg por centímetro quadrado. Só que a gente tem que lembrar que a sapata é um elemento rígido que está sendo apoiado em um solo que deforma. Então, por isso que a importância de se fazer um laudo de sondagem, de se conhecer a resistência do solo. Por quê? Para a gente saber que área de sapata. Lógico, aqui eu estou fazendo a sapata, poderia ser uma estaca, poderia ser outro tipo de fundação, mas eu estou falando sapata porque é a mais usual ali, que todo mundo, a maioria das construções de pequeno porte, médio porte, acabam usando esse tipo de fundação. Então não é à toa, pessoal, não é à toa que a gente usa um elemento de fundação que tem uma área maior, certo? Para quê? Para que eu consiga dissipar essas tensões em uma área maior. Consequentemente, como o meu solo enxerga a pressão, eu vou diminuir a pressão que está chegando sobre esse solo. Por quê? O solo não resiste tanto, 2, 4, 6, 5 quilos por centímetro quadrado, certo? É uma resistência teoricamente baixa para o carregamento. Se eu quiser chegar aqui, ó, e aplicar 400 toneladas, como esse pilar aqui resiste 40 por 40, lembre-se que foi um cálculo de padaria que eu fiz, não majorei nada, não coloquei coeficiente nenhum. Então, se eu colocar esse pilar de 400 toneladas diretamente no solo, ele consequentemente vai afundar. É como se você chegar lá e colocar um prego numa areia. O solo não vai ter resistência nenhuma para poder suportar. E é isso, teoricamente, né, só que numa escala maior, que são os nossos recalques. É quando eu aplico uma tensão maior do que a que o solo pode resistir. Lembrando que todo o solo pode deformar, só que não excessivamente, tudo dentro de uma norma, tudo dentro de um parâmetro. Então aqui foi só uma ideia base para a gente entender a ideia, o conceito de pilares, o conceito de carregamento, por que as coisas são desse jeito, elas não são assim porque alguém acordou e falou, não, tem que ser desse jeito, entendeu, pessoal? Então aqui a gente usou um pouquinho de física, eu sei que é chato, usou um pouquinho de matemática, e eu sei que muita gente não gosta desse tipo de conta, mas é essa ideia que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e até uma próxima.